e a gente vai seguindo. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer o convite da Isadora e também a participação desse convite aí da Alessandra Werner. Eu lembro um encontro que eu tive com a Alessandra Werner em 2020, no dia 13 de março de 2020, falando do comitê, que vai ter o chamamento agora. E no dia 16 de março a gente entrou em lockdown. Então ela foi a última imagem que eu tive, a última reunião antes de ficar meses em casa, aquilo que a gente viveu, né? A gente viveu isso. E sempre lembro. Então, eu quero começar dizendo que eu sou ex-professor da CEDUC. Eu acho que isso é muito importante dizer, porque eu conheço a realidade que alguns de vocês conhecem, nem todos, porque as escolas têm realidades muito diferentes. Eu trabalhei em 2 escolas de Madureira, uma escola no Meia, e foi uma experiência muito importante para mim. E aí, junto a isso, eu acho que a importância da gente falar em direitos humanos nesse ambiente, conosco aqui, se dá em 2 dimensões, pensando dentro da escola e fora da escola. Uma dimensão da promoção dos direitos humanos junto aos discentes, porque a gente tem, que a Alessandra falou muito bem, o direito à educação, e a importância de, nesse direito à educação, a gente promover um exercício de cidadania contra violações aos direitos humanos que os discentes enfrentarão na sua vida. A gente está numa sociedade, numa cidade em que a gente sabe que existem muitas violações aos direitos humanos. A segunda dimensão que eu acho que é importante é a promoção dos direitos humanos para docentes e servidores do Estado do Rio de Janeiro, né? A gente tem que pensar que existem 2 dimensões dentro dessa dimensão dos docentes e servidores. Uma dentro da escola e uma fora da escola. Dentro da escola, vocês vão estar atuando junto aos discentes e junto às famílias, porque vocês, na verdade, são ali não só profissionais que atuam junto àqueles alunos. Nós somos os únicos profissionais que, quando entra em sala às 7 da manhã, você não tem só 40 pessoas para as quais você está prestando um serviço público. Você tem aquelas famílias, né? São 40 famílias, então você multiplica, são centenas em cada sala de aula. Você está atendendo a centenas de cidadãos que estão querendo a prestação do serviço público educacional quando você entra numa sala de aula. Mas também tem a importância de se falar de que deve ser assegurado ao professor da CEDUC os seus direitos humanos também, né? E a gente nem sempre lembra disso. A gente às vezes quer que ele seja um multiplicador dos direitos humanos quando a gente sabe que ele está tendo os direitos humanos violados, né? E a gente não pode deixar essa violação ser naturalizada. Então, a gente tem que ter o direito à saúde do servidor sendo lembrado. Ele não pode adoecer, né? A gente está na categoria profissional que não tem quinquênio prometido, mas é a categoria com mais burnout, né? Então, assim, como é que você quer? Não, você vai promover uma cultura de paz numa sociedade extremamente desigual, em que você está submetido a condições de trabalho que às vezes são degradantes, né? O direito ao trabalho. Então, às vezes a gente não tem direito. Olha, eu trabalhei numa escola da CEDUC, que eu fui chamado, eu já era professor do Pedro II da CEDUC. E aí uma aluna perguntou para mim: você dá aula diferente para a gente? Eu falei: não, eu dou aula igual. Eu dava aula igual no Pedro II da CEDUC. Achei que até eu estava dando uma resposta satisfatória. Estou prestando bem o meu serviço educacional. Eu fui chamado à direção, a diretora me chamou e falou: olha, os alunos estão falando que você dá aula igual no Pedro II. Você sabe que a nossa clientela é outra, né? Eu tive que... Veja a loucura da história. Então, qual é a minha condição de trabalho? Eu pedi a exoneração da CEDUC, eu fiquei só no Pedro II, porque até dedicação exclusiva, mas enfim, eu não tinha condição de trabalho para desenvolver um trabalho melhor, se eu quisesse, né? Que eu queria. E direito previdenciário também, né? A gente está sendo
violado no direito previdenciário, isso é direito humano. Então, assim, a gente vai ter que trabalhar até que idade para poder se aposentar. Então, não vamos ficar naturalizando a barbárie. A educação em direitos humanos é uma educação para desbarbarização, né? Não é para a gente naturalizar a barbárie. Então, nessa chave, eu até anotei, eu estou com o roteiro aqui, mas eu anotei uma outra coisa que eu acho que seria interessante para dialogar com algumas falas que a gente já teve, que eu acho que são importantes. A gente ouviu aqui as autoridades dizendo, eu acho que isso é da maior importância, que a escola deve nos humanizar. É verdade. Mas, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado para que ela não nos desumanize, para que ela não nos robotize. Eu não sou um robô por conexão educação, né? Então, se eu estou tratado ali como alguém que tem que atuar como um robô, eu não estou sendo humanizado. Como é que eu vou humanizar meu aluno se eu estou sendo desumanizado, né? E também a gente tem que tomar cuidado com a armadilha de achar que é possível a promoção de uma cultura de paz numa sociedade muito desigual. Eu não posso falar para a pessoa, né, aquela coisa não, você está nessa sociedade, você está submetido a isso e você não vai sentir ódio. O ódio de classe às vezes existe. O que eu vou fazer? Não sou eu que estabeleço que as pessoas se sintam mal diante das injustiças, né? Então, claro que eu não estou falando aqui que as pessoas têm que atentar contra as instituições, invadir o Planalto ou querer jogar esse ódio de classe para um projeto político desastroso que vai, na verdade, ser genocida. Não é isso. Mas a gente não pode também ir para o outro lado, achando que a gente tem que naturalizar qualquer tipo de barbárie sofrida, muitas vezes. Como se não tivesse que ter, às vezes, uma palavra forte, mas às vezes até uma pretensão revolucionária da realidade, não é? A gente às vezes pode querer ter uma pretensão revolucionária da realidade. Também não acho que a gente deva desejar coesão social numa sociedade complexa na expectativa, usando os termos do Durkheim, de uma solidariedade mecânica, uma solidariedade tradicional, em que a gente está ali submetido a valores religiosos, por exemplo. Inclusive, quero dizer aqui que nós não estamos mais aqui com o representante da PFDC, mas nos termos da PFDC, eu quero me colocar aqui contra o ensino religioso nas escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou contra o ensino religioso nas escolas públicas porque o Estado é laico. Isso é um direito humano também. E isso não sou eu quem diz, é a Procuradoria Federal de Direitos do Cidadão na ADI 4439. O STF teve entendimento bastante dividido, 6 votos a 5, mas 6 ministros entendiam que o ensino religioso fere a laicidade do Estado. Então é importante a gente também ter isso, para a gente não ficar, às vezes, com algumas expectativas, algumas pretensões, que a religião possa, por exemplo, servir como veículo de promoção de uma cultura de paz, quando na verdade a gente sabe que a escola, o projeto de escola que nós temos é um projeto iluminista que entendia que a religião não estava sendo efetiva de um ponto de vista racional. Entendia que se a gente defende um ponto de vista racional, a gente quer ciência. É a ciência que deve nos dar o esclarecimento necessário. Num momento de tanto terraplanismo, né, e de tanto negacionismo, vacina, vai virar jacaré, esse tipo de coisa, é aí que a gente tem que entrar com mais ciência, né? E aí, qual foi a disciplina que perdeu carga horária no Estado para entrar o ensino religioso? Porque supostamente o ensino religioso ajuda a uma cultura de paz. Foi a biologia. Você tira a aula de biologia porque não, ele precisa de ensino religioso. Mas não é o ensino. O ensino religioso muitas vezes é o ensino do ódio. Porque você tem muitas vezes intolerância em relação às religiões de matriz africana. Isso daí quem diz são os pesquisadores que estão fazendo etnografias em salas de aula que têm ensino religioso nas escolas públicas. Então eles dizem isso, eu acho que é muito importante, muitas vezes capitaneados por pessoas como o professor Luiz Antônio Cunha na UFRJ, o Luiz Antônio Sepúlveda na UF. Então são pessoas que estão trazendo dados que são importantes também a gente fundamentar na nossa expectativa por uma cultura de paz, né? A gente não ouviu o canto da sereia de algumas suposições. Eu faço parte de um laboratório, tem mais 5 minutinhos, eu faço parte de um laboratório no Colégio Pedro II, LAED, que desde 2014 vem atuando numa educação em direitos humanos. Eu tenho carga horária para isso,
Eu, inclusive, agora estou em greve como professor do Colégio Pedro II, porque acho que o meu salário foi defasado nos últimos anos, então acho que isso é uma dimensão fundamental, a dimensão salarial. Acho que ninguém tem que trabalhar com um salário defasado, que não tem reajuste há 10 anos. Então, acho que vocês estão trabalhando em condições muito precárias, sem reajuste salarial, e a gente também não está aqui para bater palma para o Estado, né? A gente está aqui também para falar para o Estado. Por que vocês não melhoram os salários deles, não dão carga horária adequada? Cadê a carga horária de planejamento? Como é que vocês vão educar em direitos humanos se vocês não têm carga horária de planejamento? É um arremedo dentro de sala de aula, isso não é educar em direitos humanos. Então, o Pedro II, e olha que eu estou em greve, mas ele me dá condições para ter um laboratório de educação em direitos humanos. Entre 2014 e 2019, a gente só atuou presencialmente. A partir de 2020, com a pandemia, a gente passou até o presente a atuar também por meio de lives. Então a gente teve um ganho de público, porque a gente faz uma live, tem muita gente que assiste, e a gente aborda esse tipo de tema. Então, ensino religioso nas escolas públicas, laicidade do Estado, questões étnico-raciais, questões de gênero. E a gente atua com ensino, com cursos na educação básica e cursos na pós-graduação, com pesquisa, especialmente os mestrandos do Colégio Pedro II, estudantes de educação básica e iniciação científica, os próprios professores do Pedro II, que são também pesquisadores. A gente trabalha com temáticas como memória, não é? A gente não pode esquecer para não ocorrer de novo. Então, memória, lutas, a luta pela reinserção do ensino da sociologia é uma luta importante a ser sempre pautada. Nós somos muitas vezes lá professores de sociologia, a gente trabalha com a memória do ensino, da luta pela reinserção do ensino de sociologia. História de vida, a própria DI 4439, a gente teve pesquisa sobre isso, tem professora lá que tem um trabalho numa perspectiva decolonial, e a gente tem muitos parceiros, a Nova América, o pessoal da PUC, o URDIR da UERJ, o pessoal da UF, da própria UFRJ, e a gente costuma sempre destacar 3 dimensões: renda, étnico-racial e gênero, porque são dimensões de desigualdade social que estão diariamente violando os direitos humanos, né? Não você, mas a renda abaixo do que seria o necessário para uma vida digna, a violência de gênero e a violência contra segmentos da população não brancos. Então, porque aí tem pretos, tem indígenas, que a gente não pode esquecer, tivemos agora, né, o Dia dos Povos Originários. A gente vive nessa cidade um genocídio da população jovem preta. Eu tinha um aluno, Madureira, que ele falava assim: professor, sou gay e sou negro, se eu estiver andando 2 da manhã na Edgar Romero, eu posso ser assassinado ou pela polícia ou pelo tráfico. Quer dizer, a gente vive isso. O garoto tinha medo de sair de casa, né, certo horário, porque ele sabia. E a gente sabe, a Alessandra acabou de lembrar aqui a questão do feminicídio, que é uma lei muito importante de 2015, a Lei Maria da Penha de 2006, elas trazem ganhos civilizacionais muito importantes, mas a gente sabe que a gente ainda vive um número muito alarmante de violência contra as mulheres e de violência contra a população LGBTQIA+, né? Então, a gente sempre tem que estar enfrentando isso. E como é que o LAED enfrenta isso? E muitos de vocês enfrentam isso também, na sensibilização, né? O que as pesquisadoras do LAED têm chamado de desbarbarização. Lembrando o Theodor Adorno, de que você tem que ter uma educação contra a barbárie. Então a gente tem cursos, às vezes a gente vai discutir as origens do liberalismo, contra o liberalismo, cursos sobre samba, cursos sobre laicidade, as lives muitas vezes, temática, como eu disse para vocês, étnico-racial e gênero, mas também o desenvolvimento econômico, a realidade dos catadores, a Amazônia. E a gente tem trabalhado muito, para concluir aqui minha fala, com uma perspectiva da importância de se retornar ao conhecimento popular, sabendo dos limites do senso comum, do conhecimento popular, mas também das possibilidades. Então a gente tem entendido, eu particularmente tenho trabalhado nessa chave, do samba como... o samba educa em direitos humanos, o samba na educação de direitos humanos. Porque o João Nogueira tem um verso que é muito bonito, lá do Meyer, ele tem um verso: o samba também é ciência. E eu acho que a gente encontra no samba, no exemplo dos pioneiros,
uma resistência a um epistemicídio na diáspora. Então você tem uma diáspora e você tem uma busca de um epistemicídio, de matar um conhecimento tradicional que aquelas pessoas possuíam. E aqueles pioneiros, Tia Seata, o João da Baiana, Donga, eles estão trazendo uma perspectiva, olha, nós temos como resistir a isso. Então o samba é resistência, o samba tem um discurso que contraria o discurso do pensamento social e político. Vocês lembram que o Euclides da Cunha tem uma frase que é muito rememorada, né? O sertanejo é um forte, mas ele opõe isso aqui aos negros neurastênicos do litoral. Isso é preconceituosíssimo. Não é? Então ninguém lembra do complemento da frase. E na época que ele está escrevendo isso, está surgindo o samba na Pequena África, aqui no centro da cidade, que é ali onde fica o campus em que eu atuo no Campus Centro. Então, para mim, o aluno passou pelo Campus Centro, não sabe o que é Pedra do Sal, o que é Tia Seata, não pode. Então, essa é uma forma de educar em direitos humanos. O samba é nacional, é uma resistência ao capitalismo, na sociabilidade que ele promove, por exemplo, o pagode, na fruição da arte que ele promove. Então, o foco meu hoje lá tem sido tratar o samba como uma expressão cultural, uma expressão étnico-racial e trazendo questões de gênero também a partir da experiência das matriarcas e das mulheres compositoras, Desi Brandão, que também atua na chave LGBTQIA+, Tony Ivone Lara, Elza Soares, que morreu agora deixando uma discografia recente muito importante. Enfim, muitas questões podem surgir daqui a pouco no debate sobre quais são as formas que a gente tem para educar em direitos humanos. Vocês vejam que são várias. Tem uma aluna agora, acabou de defender uma dissertação sobre assédio moral, professora de anos iniciais em Niterói, 36 anos, mulher, negra, avó. Sofreu assédio moral como professora, quis trabalhar com essa dimensão do assédio moral, fez uma dissertação e um produto educacional. O produto educacional é de como difundir o que é assédio moral para estudantes de curso técnico de administração. Isso é educar em direitos humanos, por exemplo, de uma forma não convencional. Educar em direitos humanos não é ensinar ONU, também é importante falar do sistema interamericano, do sistema interamericano, tudo, mas não é só isso, não é ensinar direitos humanos. Educar em direitos humanos é algo mais profundo e que vocês muitas vezes já fazem e que continuarão fazendo a partir das novas reflexões que o curso, que eu imagino que vai ser muito proveitoso, vai trazer para vocês. Então, obrigado e bom dia de novo.